Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre pronomes relativos. Para britânicos, relative pronoun, para americanos, relative pronoun. Logo após a gente dar uma olhada nos pronomes, a gente vai fazer uma atividade que para quem tem a apostila 500 está na página 46, quem tem a apostila 1000 está na página 43, certo? Bem pessoal, pronomes relativos, né, são aquelas palavras responsáveis por integrar informações dentro de uma frase. Elas servem para fazermos referências a alguma coisa que já havíamos mencionado antes para que não seja preciso repeti-la. Ou seja, né, vai substituir alguém ou alguma coisa, né, para que a gente não tenha que estar repetindo a mesma palavra dentro de uma oração. Eu separei aqui alguns pronomes relativos, na verdade os mais usados, que fica até bem fácil para a gente a tradução deles, né, entender eles, na verdade, qual a função deles dentro de uma sentença, né, devido por causa da tradução que a gente já conhece. Né, muitos deles, né, eles já são conhecidos como question words, são palavras usadas para fazer perguntas, que é o caso do who, do which, do whom, where e do whose, né, então fica bem prático para a gente entender a função dele ou ao que ele vem substituir. Meu primeiro exemplo, então, é o who, né, que todo mundo sabe que é quem, né? Who are you? Quem é você? Who is your brother? Quem é seu irmão? Né? Então a tradução dele é quem. Então, como a tradução dele é quem, ele vai vir dentro de uma sentença substituindo uma pessoa, né? E eu tenho um exemplo aqui, acompanhando com o mouse. The girl who came here yesterday was very pretty. Ou seja, a garota, quem veio aqui ontem, era muito bonita. Então, quando eu me refiro, né, a pessoa, eu uso o who, certo? Eu tenho o which aqui, em seguida, né? O which, poucas pessoas conhecem ele, né? Mas o it ele tem a mesma tradução e é usado da mesma forma que se usa o what. Né? A diferença, né, é que o what eu tenho um número ilimitado de respostas e o it eu tenho limitado. Como assim? O what quer dizer qual ou o que. Né? What's your name? Né? O seu nomes, eu tenho um número infinito de nomes. O número de nomes é infinito, eu não tenho noção de qual venha a ser o seu nome. Né? Então eu uso what, porque é ilimitado. Tipo, what do you want to do? O que você quer fazer? Ou seja, eu não tenho ideia. Né? Agora, quando eu tenho um número limitado de opções, eu vou usar o which, certo? Por exemplo, qual a cor que você quer? Né? O branco, o vermelho ou o amarelo? Então eu vou usar o which. Which color do you want? Which one do you want? Né? Por quê? Porque eu tenho 3 apenas. Né? Então eu vou usar o which quando for limitado. Então o which tem a mesma tradução do what, né? Que, né? O que ou qual. Aqui eu tenho então the dog which came here yesterday is outside. Ou seja, o cachorro, né, que veio aqui ontem, ou no qual veio aqui ontem, está lá fora. Né? Eu estou usando o which, então, porque eu estou falando de um animal, né, nessa sentença, certo? O who eu uso quando eu falo de pessoas, e o which eu falo de animais, certo? Ou objetos. Agora o that, ele vem para, de repente, facilitar um pouco. Por quê? A gente sabe que that aquilo, né? That car, ou aquele, aquela, né? Mas aqui como pronome, né? Ele vem fazer, né? O que o which e o who fazem, né? A tradução dele é que. Por exemplo, the girl that came here yesterday was very pretty. A garota que veio aqui ontem era muito bonita. The dog that came here yesterday is outside. O cachorro que veio aqui ontem está lá fora. Observe então que o that eu uso tanto para pessoas como para coisas ou animais. Né? Então, onde eu uso who e onde eu uso which, eu posso usar that para ambas as situações. Certo? O próximo pronome que eu tenho aqui é o whom. Né? O whom, então, como question word, ele vem fazer a mesma função do who. Certo? As pessoas se confundem muito, porque o whom ele é usado muito na escrita.
né? Informalmente falando, se usa o who para todas as situações. Mas a diferença de colocação entre o who e o whom, que ambos quer dizer quem, né, é que o whom ele vai vir sempre acompanhado de uma preposição. Tá? Sempre acompanhado de uma preposição. Como eu falei, na fala, né, no informal, ele pouco é usado. Ele é usado realmente mais, né, na forma escrita, que é a forma gramaticalmente correta, onde se usa mais o whom. Então, assim, whom quer dizer quem, a mesma situação do who, mas ele sempre vai vir acompanhado de uma preposição. Veja o exemplo. Are you going to the mall with whom? Veja bem, você está indo no shopping com quem? Né? A tradução, então, é igual a do who, só que eu tenho aqui o quê? Uma preposição. What's the name of the boy with whom you are going out? Qual o nome do rapaz, do garoto, com quem você está saindo? Então, veja bem que eu tenho também uma preposição aqui na frente. Então, eu vou usar o whom. O próximo pronome é o where, né? Nós sabemos, então, que é a question word onde. Where are you from? De onde é você? Where are you going? Onde você está indo? Então, o where está relacionado a lugar, certo? New York is the city where I want to live. New York é a cidade onde eu quero viver. A gente usa da mesma forma no português, certo? E a última eu tenho whose, que também é uma question word com tradução de quem, né? Whose car is that? De quem é aquele carro? Né? Então, o whose está ligado a posse. Então, sempre que eu quero me referir que alguém é dono de alguma coisa, né, eu vou usar o whose como no exemplo. The dog whose owner is my friend was found at the park. Ou seja, o cachorro, no qual o dono é meu amigo, foi encontrado no parque. No português, eu poderia colocar até ali um that, um which, né? Mas no inglês eu coloco um whose. Por quê? Porque eu estou falando do dono dele. Né? Estou me referindo ao dono. E o whose, né, como question word, quer dizer de quem. Né? Então, toda vez que eu me falo dentro de uma oração falando que alguém é dono de alguma coisa, ou algo que tem um dono, eu vou usar o whose, certo? Vamos adiante, então. Eu tenho um texto que está na apostila de vocês, falando sobre Frejá. Né? O Frejá é integrante hoje, atualmente, do Barão Vermelho, né? Onde o Cazuza também faria parte. Como eu falo sempre para vocês, como esse texto é pequeno, né? Mas para ganhar tempo, né, na hora de fazer uma prova, um vestibular, né, a gente não lê o texto primeiro. Nós vamos primeiro para as questões. Por quê? Porque algumas vezes eu posso procurar por uma data, então não preciso ler o texto inteiro, vou procurar pela data, né? Vou procurar fazer um escaneamento no texto, procurar a informação que eu quero, e algumas vezes nem precisa ler o texto. Né? Ou seja, numa situação dessa, por exemplo, se eu não precisar ler o texto, eu vou ganhar tempo na hora de fazer a minha prova. Então, eu até botei o texto pequeno aqui, caso a gente precise dele, né? Mas a primeira questão diz assim, ó, o fragmento que apresenta um pronome relativo é, opção A, in 1985, B, President of Brazil, C, with lots of enthusiasm, D, this year for a solo performance, e the day in which Tancredo Neves. Ou seja, essa questão aqui, eu nem preciso ir para o texto, né? Porque está perguntando qual das sentenças apresenta um pronome relativo, né? E a letra E, né, que é o which, né? Então, which, eu estou falando do quê? Do dia, né? Naquele dia, né? Então, por isso que eu usei o which aqui, não who. Não estou falando de Tancredo Neves, estou falando do dia. O which, o dia no qual Tancredo Neves, né, foi nomeado presidente do Brasil, como está aqui no texto. Então, essa questão, eu nem preciso ler o texto, ou seja, ganhei tempo. A próxima questão diz assim, change the following sentence to the simple present tense, ou seja, mude a sentença a seguir para o presente. Cazuza sang para o dia nascer feliz, ou seja, sang é um verbo irregular, né, que é o verbo cantar, que a forma presente dele é sing. Tá? Então, aqui tem uma pegadinha, porque tem duas situações. Eu tenho que saber
a regra de terceira pessoa, porque eu estou falando aqui de Cazuza, e eu também tenho que saber conhecer aí os verbos irregulares, e isso a gente precisa realmente conhecê-los, pessoal, tá? É muito importante que vocês estudem, né, tenham aquela tabelinha, né, no verbo no presente, no passado e no particípio, né, porque o particípio precisa muito para o present perfect, past perfect, né, e agora aqui eu estou falando de passado, ou seja, a letra A é Cazuza sings para o dia nascer feliz, Cazuza will sing, Cazuza has sung, Cazuza is singing, Cazuza would sing. Ou seja, estou falando de presente, né? Então, o que acontece? A letra A, Cazuza sings. É essa a opção, certo? A terceira pessoa tem uma regra que diz que todo verbo na terceira pessoa vai para o plural, que é o que acontece aqui no sing. Ele recebeu o S, né? A opção B, temos o will, que é futuro, né? Estou pedindo aqui sobre presente, né? Aqui, has sung a present perfect, is singing, presente contínuos, e Cazuza would sing, Cazuza cantaria, né? Então, é a letra A. Outra questão que eu nem precisei também ler o texto, ganhei tempo com ela. E vamos para a última questão, que diz assim, ó. Que elemento linguístico do texto em inglês indica que Frejá já saiu da banda do Barão Vermelho? Hit the stage, returns to the festival, it was January 15th, solo performance, Cazuza sang. Gente, bem fácil essa aqui também. Solo performance indica que ele já saiu da banda. Felizmente, o solo é um cognato, né? Ou seja, no português a palavra é a mesma, né? Idêntica, solo, carreira solo, tá cantando sozinho. E a pergunta que diz, né? Que elemento linguístico se refere, fala aqui em algumas das frases, que indica que ele já saiu, né, da banda Barão Vermelho, quando eu digo que ele fez uma performance solo. Então, assim, observe que eu tive aqui 3 perguntas sobre um pequeno texto que eu nem precisei ler o texto, né? Não esqueça, pessoal, quando pegar uma prova na mão, vá para as atividades, né? Porque boa parte delas eu não preciso ler o texto todo. Algumas eu preciso só procurar uma data, outras procurar um nome, fazer um escaneamento procurando um nome, e nesse caso aqui, como acontece muitas vezes, eu nem preciso ler o texto, né? A questão está ali sozinha, não preciso ler o texto, certo? Bem, espero que você tenha compreendido o uso dos pronomes relativos. Eu peço que vocês também não parem de fazer as atividades da apostila, temos muitas atividades ali que podem ser feitas, que você tenha as respostas, certo? Bem, um beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima.